respira fundo, porque a gente começou invertido hoje, né? Eu comecei sobre as evidências da sala na vida da Kelly, porque essas evidências precisam afetar toda a nossa caminhada e fazer com que a gente realize coisas que antes do nascimento no espírito a gente não faria. A Kelly é casada há 23 anos, mas como muitos e muitos no mundo, sofreu um desgaste na relação. Se querendo ser mais importante que o outro, um fazendo as coisas que ela mais gostava, o marido fazendo as coisas que ele mais gostava, foram se distanciando dentro da relação, e como tantas outras, esta relação chegou numa tensão que a corda estourou e vocês se separaram, né, Kelly? Sim, pastor, na verdade, foi que nem o senhor falou. A relação, ela já vinha assim, ela estava dando sinais do que estava para acontecer, né? Porque era óbvio que se aquelas coisas continuassem acontecendo, a separação seria inevitável. Só que a gente deixou rolar, a gente foi empurrando com a barriga, tudo certinho ali. É como se aparentava que estava tudo bem, mas chegou um ápice assim que não deu. A gente se separou, a gente ficou quase 2 anos separados. A gente se separou. Só um pouquinho, você falou uma coisa importante, eu preciso frisar. 2 ambientes, né? O ambiente que as pessoas veem vocês, casais que estão me ouvindo, e o ambiente que as pessoas não veem vocês. O ambiente que as pessoas não veem vocês, ele é o mais importante. E veja o que ela disse ali, ó. As pessoas achavam que estava tudo bem. Mas já na intimidade havia acontecido a desconexão. Nenhum casal se separa do dia para a noite. O casal, quando se separa, ele já está separado há algum tempo para isso aparecer no externo. Então, amigo, preserve a intimidade da relação. Esteja bem neste lugar. Esteja bem nesse lugar. Né? Se eu estou falando para você, meu amigo, minha amiga, que já não há intimidade e não há justificativa para isso, não há justificativa para isso, não há abraço, não há beijo, não há constância, não há nenhuma justificativa para isso, olhe, dá uma olhada. Porque esse externo que vocês estão parecendo, quando você está na igreja, na frente dos filhos, todo mundo acha que está legal, vai estourar. Vai estourar. Não é profecia, não. É a lógica. É a lógica. Vai estourar. Então, dá uma olhadinha na parte que ninguém vê. Esse é o segredo, irmão. Tem que estar bem ali, bem aquecido ali. Aí vocês se separaram 2 anos, Kelly. Isso, deu quase 2 anos. A gente ficou... a princípio, a gente se separou e ficou na mesma cidade. A gente tem ainda, né? Não tinha uma firma, né? A gente tem uma distribuidora de gesso. E aí eu ajudava na distribuidora de gesso um tempo eu não ficava ali, mas a gente sempre junto, sempre ali. Pastor, é meio assim, né? Eu queria desenvolver os meus trabalhos como esposa, o senhor entende? Eu ia lá, limpava a casa para ele, eu deixava as coisas organizadas para ele. E nesse período, ele nunca fez nada e nunca deixou nada para que eu me aproximasse dele. Ele sempre se manteve firme, porque a separação partiu dele. Ele pegou as coisas dele, a gente dividiu o que tinha, ele saiu de dentro de casa e alugou uma casa e foi morar para outra casa. O dia que ele saiu, para mim, assim, que eu vi arrumando as coisas dele, que não foi ele, foi o meu filho que colocou nas malas as roupas do pai, aí os meus sobrinhos veio levar as coisas dele, eu falo para o senhor, aquele dia... É assim, sabe quando o chão cai e as coisas desabam? E eu falei, pronto, agora eu não vou conseguir, porque eu fui muito irredutível, muito. E eu sempre ali, eu falei, não, mas isso não pode estar acontecendo. Pastor, eu não aceitava. A palavra era essa. Eu não aceitava. Mas olha o que... Daí tinha pessoas que falavam assim, mas olha o que ele fez. Olha como é que ele está fazendo, porque sempre vem as, né? E eu falava, não. Eu não tinha, pastor, acordo. Eu não aceitava a separação.
E aí foi decorrendo e eu ia falando com Deus e clamando e eu falava, Senhor. E aí uma vez eu escutei um sermão assim: reclame para Deus as promessas que Ele tem para você sobre o casamento. Fale para Ele. Abra o teu coração, seja sincero. E eu fui contando a história, eu fui reconhecendo os meus erros, porque eu tinha um costume muito feio, sabe, pastor? Muito feio mesmo, horrível, que eu me envergonho totalmente de falar. Eu não respeitava o meu marido com palavras assim na frente dos outros. Saía coisas feias, sabe? Saía coisas totalmente desnecessárias que uma pessoa que conhecia Deus, que conhece que Deus se entristece com aquilo, porque antes de entristecer o meu marido, pastor, eu entristecia Deus, o Espírito Santo, não era ele o primeiro afetado. Certo? Deus olhava e falava assim, mas filha, como que você consegue falar isso para o teu esposo? Na frente de outras pessoas ainda. Então eu comecei a entender, porque normalmente as pessoas falam, mas porque ele fazia isso, por causa daquele outro, porque ele isso. Eu falei, não. E eu comecei a reconhecer os meus erros. Eu falei, Senhor, eu errei nisso, eu pequei nisso. Eu fazendo isso, eu distanciei nele nesse aspecto. Eu deixando de fazer isso, eu afastei isso. E Deus foi me mostrando, e eu fui conversando com Deus. E eu fui abrindo o meu coração. E eu falei, Senhor, se eu tiver a oportunidade e o privilégio, eu quero ter mais uma oportunidade. Eu quero voltar com meu esposo. Eu quero fazer as coisas da maneira que agrada a ti. Porque é só assim que eu vou conseguir agradar o meu esposo. Porque se eu não conseguir agradar a Deus com as minhas ações, eu posso fazer qualquer coisa, pastor, para qualquer pessoa, que vai ser só aparentemente certa, mas aquilo não vai se solidificar, não vai ser concreto, vai ser só uma coisa passageira. E eu falei, eu não quero mais isso, eu quero fazer uma coisa sólida. Eu quero que isso seja constante, não que ela seja oscilante, como eu era. Dias bem... Isso tudo, Kellen, foi disparado pelo processo espiritual que você foi identificando uma vida mais sólida com Deus através desse recebimento diário do Espírito Santo. Essas mudanças em você foram originadas aí. Pastor, eu tenho certeza absoluta que se não fosse essa comunhão com a... Não é porque não é a sala, é que nem o senhor fala, não é acessar ali o celular, porque eu podia abrir outras coisas, 5 horas da manhã, eu podia... Não é ali. Mas é o conteúdo que a sala passa, é a forma que ela passa. Porque isso é uma coisa que dá tão certo, pastor, mas tão certo. É uma coisa tão divina. A sala ela é algo tão ideada por Deus, planejada aos olhos dele, que é impossível uma pessoa do coração sincero e aberto entrar aqui para assistir esse conteúdo e sair daqui vazio. Não tem essa possibilidade. E a sala, naquele momento, ela foi... Vinha os problemas? Vinha. Mas aí eu assistia um sermão e a força vinha. Aí eu orava. Aí eu assistia um testemunho e eu via as coisas assim que Deus fazia especificamente para aquelas pessoas. E Deus restaurando coisas assim que não sejam importantes, mas em comparação a um relacionamento, a um casamento, Deus ele é muito cuidadoso com isso. E eu comecei a entregar na mão dele e orar e clamar, até que eu saí da minha cidade, porque aí aconteceu umas coisas ali que eu não queria ver, que eu não estava disposta a ver, e eu fui para outra cidade. E nessa outra cidade, quando eu cheguei, que é Santa Terezinha, que é aqui perto, as minhas sobrinhas, os meus sobrinhos que estavam ali me incentivaram. Eles viram a minha aflição, a minha dor, a minha angústia, e eles falaram assim, não, tia, vamos fazer alguma coisa. E a partir dali eu dei a entrada na minha vida acadêmica. Hoje eu estou cursando uma faculdade. Eu trabalhei numa escola, porque eu estava me sentindo muito desvalorizada até então. Assim, sabe? Parecia que não servia para quase nada. Esse é meu esposo. E aí, garotão, beleza? Tudo bom, pastor? Rapaz, vê-los juntos é uma alegria tremenda, amigo. Tremenda. Você não sabe o quanto, viu? De verdade. Amém. Foi uma etapa, uma trajetória bem... que a gente está construindo assim, tijolinho por tijolinho, solidificando para que isso não Uma se nova desmorone. caminhada. Saber que a sala, esse ambiente aqui, teve influência direta
na reconstrução do casamento de vocês, é uma alegria. Ele chegou, pastor, e antecipou a nossa parte, né? Que eu fui para outra cidade. Isso. Ele chegou e antecipou tudo. Mas então, é porque é longa, que nem o senhor falou, não dá pra, não tem como entrar em todos os detalhes. Sim. Mas quando vocês olharam ele aqui, é o que eu quero falar para qualquer pessoa que esteja na sala. Não existe uma oração que ela não é respondida. E se ela é feita de acordo com a vontade de Deus, se é aquilo que Deus planeja, aí, pastor, fica bem mais fácil dela ser atendida e solidificada. Quando eles se separaram, não havia nem relacionamento da Kelly com outra pessoa e nem do marido. Só que com o passar do tempo e distanciamento deles, obviamente essas coisas elas começam a ficar bem próximas para acontecer. Aconteceu com ele, se envolveu com uma outra pessoa, dentro dessa ausência, separação. O que ficou mais difícil ainda a restauração, né? Porque sai de casa porque não deu certo e já envolve outras pessoas. Você sabe como essas coisas são e vai doendo cada vez mais, e essa reconstrução vai ficando cada vez mais difícil. Até que a Kelly estava assistindo a vigília de Atos, né, Kelly? Nessa, você foi a de Elias ou de Atos? Pastor, para mim é de Elias. Então Mas foi a de Elias. É a sua. Se você assiste a vigília de Elias junto com as suas irmãs, tal, vocês se preparam para assistir a vigília. Termina a vigília à tarde, 1h mais ou menos a gente terminou aquela vigília. Você já estava habituado a acordar pela madrugada. Quando você acorda de manhã, já separado, toda essa tensão, essa destruição na relação, você ouve a voz do Espírito de Deus te falar alguma coisa. Eu acordei, e aí eu falei, mas hoje não tem a sala, né? Aí fiquei ali conversando, foi com Deus, né? Porque abre os olhos e sempre já tem alguma coisa para conversar com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou assim, Kelly, manda uma mensagem pro Valdir. Aí eu me lembro assim, fiz uma expressão feia, né? Como se tivesse a pessoa ali na minha frente. Não, eu não vou mandar mensagem para ele. Porque um final de semana anterior eu tinha aqui onde eu estou, em Francisco Beltrão, porque nesse acontecimento eu estava em Santa Terezinha. Eu falei, eu fui lá e a gente teve uma deselegância ali, a gente não saiu muito bem. Ele falou que ia me bloquear, eu acho que me bloqueou. Eu falei, ele não vai nem receber minha mensagem. E a voz falou, não, manda uma mensagem para ele. Eu falei, mas eu vou falar o que nessa mensagem? Mas isso depois de umas 3, 4 vezes. Não é que o Espírito Santo falou na primeira e eu atendi. Não foi assim. Só estou resumindo. Teve um diálogo ali. E aí eu falei, eu vou falar o quê? Ele não vai querer ouvir nada de mim. Aí o Espírito Santo falou assim, pede para ele se ele tem alguma coisa para conversar com você. Se ele tem algo para te falar. Aí, sabe, eu falei, sabe, meio que braba, assim, né? Porque eu não queria... Sabe, pastor, não é se humilhar, mas tipo assim, tá ali mandando mensagem, né? Eu falei assim, a hora que ele viu minha mensagem, eu falei assim, de novo, tá me mandando mensagem, né? Tipo, me incomodando. E ele, né, tava em outra cidade, mas eu mandei a mensagem. Quando foi umas 10 horas da manhã, tava na igreja. Aí ele falou assim, não, eu quero falar com você. Eu posso ir aí amanhã? Eu falei, pode vir. Beleza, terminou o assunto. Quando foi 1h de tarde, na parte da tarde, eu não me lembro bem, mas ele falou assim para mim, viu, eu posso ir aí hoje? Eu falei, mas hoje, como é que você vai fazer para sair daí onde você tá, para poder vir? Que explicação, como é que você vai, né? Ele falou assim, não, eu dou um jeito e vou. Aí eu falei, então venha. Ele falou assim, eu tô angustiada e venho, assim, né? Mas para ver ele, pastor, desse jeito, porque ele é muito calmo. O meu esposo, bom, para ser casado comigo há 23 anos, né, vocês já entenderam que um tem que ser calmo. E nessa parte ele é o calmo, ele é a calmaria nossa. E eu vi que ele estava assim, ele não estava no estado normal dele quando ele falou comigo, assim, porque se ele pedir uma coisa e você não fazer, para ele tá tudo bem, pastor, não tem problema, tá tudo certo. E ele falou, e ele insistiu, não, eu preciso ir. Eu falei, então, eu vi que era sério, né? Aí falei, venha. E ele chegou.
Aí ele falou assim, eu tô aqui porque Deus respondeu a minha oração. Aí eu falei, como assim Deus respondeu a tua oração, né? Que sentido? Porque ele não tinha me falado nada até então. Aí ele sentou, né? E falou assim, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Ele falou assim, você me ama ainda? Daí eu falei, olha, eu amo, mas eu não sou, tipo, que às vezes eu não sou masoquista, né? Ficar ali se martelando e querendo a dor e a dor te fazendo sofrer e você querendo ficar com a dor. Eu falei, mas hoje eu já consigo, hoje eu já consigo lidar melhor com esse amor que eu sinto por você. Eu entendi que eu vou ter que levar a minha vida pela tua escolha que você fez, eu me baseei na tua escolha para fazer a minha escolha. E a outra pergunta, né, se eu gostava de alguém, se eu, né, aí como se eu, né, como se ele tivesse o direito de pedir, mas enfim. Aí falei para ele, ó, ainda não, mas do jeito que vai, as coisas também vão começar do meu lado a caminhar, não anda só para um lado, vai para os 2 lados. Aí ele falou assim, mas ontem eu assisti um testemunho da sala, que foi o testemunho do Marcos e da Jennifer, e a minha irmã mandou o testemunho para ele. Quando ele escutou... Qual foi a irmã que mandou o testemunho para ele? A Ellen. A Ellen está aqui com a gente. A Ellen, o testemunho foi do Marcos... Do Marcos Galdino com a minha sobrinha. Isso. Eu lembro do testemunho extraordinário. A Ellen vê o testemunho e manda para o esposo dela. O esposo dela vai no carro assistindo esse testemunho. Enquanto ele vai no carro assistindo o testemunho, ele diz assim, rapaz, se Deus fez isso, conseguiu operar no coração do Marcos dessa maneira, ele pode operar também no meu. Isso. E aí, ele faz um pedido para Deus, depois ele me contando isso. A minha conversa com a minha irmã com a minha irmã, assim, definitiva, foi na sexta-feira à noite, mas eu já tinha falado com o Valdir na sexta de tarde. Ele já estava encaminhando as coisas. Aí ele falou assim, Senhor, se o Marcos conseguiu restaurar a vida dele dessa maneira, por que eu não posso restaurar a nossa casa? Por que eu não posso ter o nosso casamento de volta? Por que a gente não pode retomar da onde a gente parou? E fez um pedido para Deus e falou assim, só que ela tem que dar um jeito de entrar em contato comigo, de me mandar uma mensagem, de me ligar, de falar comigo. E aí entra, pastor, o que o Espírito Santo falou para mim no sábado de manhã. Filha, manda uma mensagem para ele. E eu fiquei relutando. E ele, de certo, ele falava assim, menina, eu já estou providenciando as coisas, só preciso que você me ouça, eu só preciso que você me atenda. Né? Depois, assim, fazendo uma retrospectiva ali, conversando com Deus. E eu mandei, pastor. E aí ele conta que quando ele viu a minha mensagem no celular, ele falou, tipo assim, não é verdade. Porque ele fez o pedido, mas no coração dele, eu acho que ele não queria. Ele falou assim, não vai ser atendido, assim. Deus não vai, como é que eu posso... Não vai se submeter a esse meu capricho, certo? Ele pensou, né? Ele faz um pedido para não ser atendido, né? Porque ele fala assim, ó, ele bloqueia o telefone, vou te bloquear. Uhum. E aí ele mesmo pede para Deus assim, ó, eu vou atrapalhar o negócio. Só se ela entrar em contato comigo. Telefone bloqueado, brigaram na semana anterior, ela vai entrar em contato, o que vai? Mas se ela entrar em contato, isso depois de ter sido impactado pelo testemunho do Marcos. E Deus já quebrando o cara por dentro, todinho. Aí ele falou, vou atrapalhar um pouco. Se ela entrar em contato comigo, então eu vou entender a resposta. Que isto que eu senti de, poxa, o Marcos conseguiu ser alcançado por Deus, eu também posso? Se ela entrar em contato comigo, então é o sinal. E aí ele dorme. Ela assiste a vigília de Elias, profundamente incomodada por todo o processo espiritual. De manhã acorda o Espírito Santo fala assim, ó, o rapaz lá está achando que eu não posso mexer as peças do tabuleiro para reconstruir a vida de vocês. Manda um áudio. Manda um áudio. Manda um áudio. Agora! Isso. Vai lá e manda. Quando ele acorda pela manhã, que ele já tinha desbloqueado o celular, quando ele vê o áudio da Kelly, e a Kelly não tem muito o que falar para ele. Ela não manda um áudio se derramando, nada. Qual foi o conteúdo do áudio? Eu falei assim, Valdir, tu tem alguma coisa para me falar? Tu quer falar alguma coisa? Tu precisa... Tipo assim, porque eu não tinha o que falar.
Eu queria saber se ele tinha o que falar. Só que no conteúdo dele, no pedido que ele fez para Deus, ele não pediu a conversa que eu ia falar, pastor. Ele só queria saber se eu ia me reportar até ele. Era essa a resposta. E como eu não tinha muito assunto, eu fiz esse pedido. E ele falou, não, eu tenho que falar com você. Por quê? Porque ele já tinha feito um pedido na sexta-feira, eu não sabia, né? Tava tudo certinho. Mas, pastor, é isso que eu falo para o senhor, assim, é isso que me deixa, assim, radiante, é o agir do Espírito Santo. Quando você pensa que ele não está fazendo nada, ele já está mudando tudo. E aí entra a sala em que sentido? Deixe-se ser levado pela voz do Espírito Santo de Deus. Porque, pastor, eu poderia falar não no sábado de manhã? Poderia, claro. Eu tinha razões para falar não? Claro que eu tinha. Motivos? Tipo assim, as pessoas não conhecem os detalhes, mas eu tinha motivos fortes para não falar. O motivo é o desgaste da própria relação já há anos separados, ele tendo experiência com uma outra pessoa, a mulher, a traição, o desgaste. Eu tinha motivo de sobra para não obedecer à voz do Espírito Santo. Mas veja, era um casamento, amados, era um casamento indo para completa destruição. Porque ela que magoada, os filhos sofrendo, ele vivendo em pecado, porque a separação não foi por adultério, mas o envolvimento com qualquer outra pessoa o colocaria em pecado, ou colocaria aquela, se fosse ela a primeira, na relação. Então, veja, destruição total. Destruição total. Só que Deus, em sua bondade, quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, ele vai quebrando, porque a Kelly teve que se quebrar para ela mandar o áudio. Você acha? Você é mulher, né? Você acha que é fácil mandar um áudio desse? Não é. Por outro lado, um marido que acha que tinha um monte de motivos para não estar com a esposa, porque dentro da personalidade daquela, ela foi desconstruindo o esposo, certamente. Então, ela me disse que ele não tinha motivos para voltar com ela. Mas quando o áudio chega em resposta, ele entende e vem, conversa com a Kelly, eles não têm nada entre eles, ele dissolve todo o envolvimento com qualquer outra pessoa e, fruto dessa relação, eles acertam a reconstrução do casamento deles. Ela o perdoa, ele também a perdoa pelas falhas da Kelly, e estão construindo uma nova caminhada, agora diferente, agora com a Kelly com outra percepção. E a Kelly disse que o marido dela tem sido transformado. Kelly, fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, professor. É muito estranho falar assim, sabe? Isso chega até